Fala aí, sonhador, fala aí, sonhadora. Eu tenho um recadinho aqui pra você de um novo patrocinador aqui no EmpreendaCast. Eles também ensinam a teoria na prática. Para você dar o seu próximo passo numa pós bacanuda, basta você unir a sua vontade de transformar com conhecimento e a preparação. Lá na pós da Mauá, você cursa Engenharia de Processos, Engenharia de Alimentos, Ciência de Dados, Inteligência Artificial, Engenharia Automotiva, Indústria 4.0 e Automação. Você também faz Engenharia Civil e diversos outros cursos com professores atuantes no mercado e parcerias com empresas admiradas. E olha só, você ainda pode escolher entre especialização, aperfeiçoamento e atualização. Acesse lá mauá.br/pós-graduação e saiba mais como você pode se inscrever. Pós-graduação na Mauá, após que você aplica da teoria à prática. Valeu! Começa agora o News Semanal, um programa de notícias do EmpreendaCast. Fala galera do EmpreendaCast, tudo bom? Começando mais uma News Semanal, tô aqui com o Pietro. Fala Pietro, tudo bom? Fala Léo, tudo bem? Semana corrida, hoje a gente vai discutir alguns assuntos em mais profundidade e uma porrada deles a gente vai fazer tipo leitura de notícias, só mesmo. Eu tava brincando com o Pietro aqui que, graças a Deus que a gente tem o Twitter pra exercitar nosso poder de síntese, porque de fato tem muita coisa. Se a gente fosse querer falar de tudo com a profundidade que todas as notícias merecem, era um programa de mais de uma hora fácil. Bom, só dando um spoiler aqui, pra dizer que na semana que vem, na News Semanal da próxima semana, a gente vai ter a presença de um ouvinte, né, um colega nosso, comentando também aqui as notícias, e é algo que a gente vai querer fazer de forma recorrente, tá? Então, toda semana a gente vai trazer um ouvinte, caso consiga, né, claro, encaixar aí na agenda, para conversar com a gente, bater um papo, comentar as notícias que a gente traz aqui. Então, se você tiver a fim de participar de alguma gravação da News Semanal, manda uma mensagem lá no grupo do Telegram e a gente organiza a agenda, beleza? Você aí que tá lavando louça, limpando a casa, fazendo aquela faxina enquanto escuta o EmpreendaCast, eu tenho uma dica especial da nossa patrocinadora. Para você que tá nessa situação, meu amigo, você precisa conhecer a Ive. São produtos naturais que têm um cheiro maravilhoso, não fazem mal à saúde e vêm em cápsulas para economizar plástico. Ou seja, a Ive é amiga da natureza. Sim, tudo entregue na sua casa mensalmente por assinatura. Na boa, não sei como ninguém tinha pensado nisso antes. Usa lá o cupom EmpreendaIve e pega o seu descontinho. Ive que é yvybrasil.com. Acessa lá e prestigia essa patrocinadora que é uma linda. Como não é diferente, né? De forma recorrente também, a gente tem visto aí nas últimas semanas, a gente falou aqui nas últimas News Semanal, e a gente falou aqui nos últimos episódios também, as Big Techs, né? Apple, Google, Facebook e afins, foram para o Senado americano para mais uma sabatina. E, na minha visão, mais um excelente programa de comédia, porque eu adoro os comentários dos senadores. É algo, assim, fantástico. Pedro, conta um pouquinho como é que foi essa audiência aí que rolou essa semana. Cara, a dessa semana ela foi um pouco mais focada. Ela foi com os 3 CEOs de Google, né, o Sundar Pichai, Facebook, Mark Zuckerberg e Twitter, o Jack Dorsey. E o foco era a seção 230. Ela fala que provedores de serviço de internet, como blog, site de notícia e redes sociais inclusas, eles não podem ser tratados como porta-vozes do que é falado ou publicado por terceiro na plataforma deles, exceto a moderação ali de alguns conteúdos pornográficos, pirateados, ilegais, que eles são obrigados a remover. Então, por exemplo, o Facebook ele não é responsável por uma declaração do Trump na rede. E isso rolou assim desde 96, teve um ajuste ali em 2018 permitindo a moderação de conteúdos ilegais, e todas as plataformas elas cresceram baseadas nessa segurança jurídica que a seção 230 dava, onde eles falam, cara, o usuário ali, o meu cliente da plataforma, ele posta o que ele quiser, eu não sou responsável por isso. Todo mundo sabe que de 96 pra cá a internet mudou um pouquinho, as coisas evoluíram um pouco, e os próprios CEOs das 3 empresas que estavam sendo sabatinados, eles admitem que a seção 230 ela ajudou a criar a internet como ela é e dá liberdade de expressão, mas também ela precisa ser aperfeiçoada para esse novo mundo em que a gente vive. Então o Mark Zuckerberg falou, por exemplo, que ela deveria tornar os sistemas de moderação de conteúdo mais transparentes, então ser muito claro o porquê Facebook e Twitter estão tirando um post do ar, por exemplo, e saber separar os bons dos maus atores, nas palavras dele, que é, quem usa a plataforma para atividades ilegais, a lei não deveria dar essa proteção jurídica. Aí a conversa
conversa, então foi em torno da sessão 230 e, obviamente, entrou no fator político. Era uma audiência no Senado americano e os republicanos reclamando de uma coisa que a gente já falou aqui, que seria o viés democrático ou o viés anticonservador dessas plataformas. Inclusive, o Ted Cruz sendo super duro ali com o Jack Dorsey, que é o CEO do Twitter, e eles falaram, cara, a gente tirou do ar notícias que eram falsas ou incitação ao ódio. A gente não tem um viés político, isso vai contra o nosso modelo de negócio, que é defender a liberdade de expressão, mesmo que as pessoas discordem do que a gente faz. Então, a gente não faz isso. A gente está pedindo justamente que a sessão 230 ajude a moderação de conteúdo ser mais transparente, para ficar muito claro que a gente não faz isso. Teve semana passada ou retrasada, na verdade, um fator bem relevante, que Twitter e Facebook tiraram do ar post do New York Post, que é um veículo de comunicação bem relevante nos Estados Unidos, onde divulgava e-mails hackeados do computador do filho do Joe Biden, em que ele negociava a troca de favores prestados pelo Joe Biden, enquanto o Joe Biden era vice-presidente americano. O New York Post fez uma postagem com isso, Facebook e Twitter tiraram do ar, falando que aquilo era baseado em atividades ilegais, porque os documentos foram hackeados. É um pouco o caso do Silk Road lá atrás, só que é o contrário. Silk Road era tipo um mercado livre da Deep Web, e a forma como dizem que o FBI conseguiu descobrir quem era o dono foi hackeando os servidores. E o dono acabou preso, porque dentro do Silk Road eram negociados atividades ilegais, serviços ilegais e drogas, e aí acusaram o dono do Silk Road de tráfico de drogas. Meio que como se alguém vender droga no Mercado Livre, vão acusar o CEO do Mercado Livre de tráfico de drogas. Enfim, é uma discussão longa. Mas o princípio disso, muito defendido, é que, cara, conseguiu se prender o cara com base numa atividade ilegal. E aqui é mais delicado ainda, porque ninguém no New York Post quis provar que aquilo de fato aconteceu. Aquilo só foi jogado na rede num momento de eleição e, cara, não tem prova, não tem tribunal. Pô, caiu na boca das pessoas, isso pode interferir nas eleições. Então acho que o único fato aqui é que as redes sociais mudaram de forma profunda como a gente se comunica e também o alcance do que a gente fala. E a gente ainda não conseguiu ajustar o melhor jeito de conciliar isso com o sistema democrático. E é uma coisa que a gente vai ter que aprender ao longo do tempo e por isso essa audiência ela é tão importante nesse momento. Acho que esse ponto que você trouxe agora, Pietro, ele é muito importante porque ele só deixa mais claro que todos esses serviços que a gente vem usando, principalmente nos últimos 10 anos, eles mudam o cenário em que a gente vive de uma forma muito mais ágil do que a gente se adapta a eles. Então, a adaptação da 230, como você citou, ou qualquer outra lei, seja nos Estados Unidos, no Brasil, em qualquer outro país, ela tá sendo sempre quase que reativa. Claro, pensar no futuro é sempre muito difícil, né? Você pensar em cenários futuros é muito difícil. Então, a velocidade com que a política, as leis e os projetos precisam se adaptar a esse novo jeito de se comunicar e interagir, precisa agilizar, né? Precisa ser mais rápida. Porque a coisa não acabou com Twitter, Facebook, Amazon, Apple e afins, né? E companhia limitada. Vão vir outros Facebooks, outros Twitters, outros Google, outro tudo, né? E vai mudar como a gente se comunica de novo. E a gente vai ter outro tipo de discussão dessa de novo. E se for ficar toda vez num ciclo, quase que um ciclo PDCA, né? Aquele tradicional lá de melhoria. Se for ficar na velocidade que a gente tem hoje, vai continuar com esse tipo de embate. E, na minha opinião, a sociedade civil, ela é quem mais sofre, é quem mais se beneficia também, claro, né? Dos benefícios que esse serviço traz, mas é quem mais sofre, porque fica no meio termo ali de dois gigantes, que é a parte política e as big techs. E um pouco disso é culpa nossa também, né? Assim, a gente tem um fato, que fake news se espalha mais rápido do que notícia de verdade. Isso é por causa do nosso padrão de comportamento nas redes sociais. As pessoas compartilham as coisas sem ver, a gente não pode acreditar em tudo que a gente lê. E óbvio, uma fake news ela vai ter uma manchete muito mais atraente do que uma notícia de verdade. Cabe a nós também não usar só as redes sociais para se informar e também procurar se expor a opiniões diferentes das nossas, porque senão acontece o que a gente vem falando aqui há vários programas, a gente cai na nossa bolha. Eu que sou conservador, só vejo posts de pessoas conservadoras, eu que sou liberal, só vejo posts de pessoas liberais, e acontece o que está acontecendo no mundo inteiro, que é a polarização. Não tem mais ninguém no centro tentando entender os dois lados, tá todo mundo ou de um lado ou de outro. Sem dúvida. E é uma coisa que a gente precisa, principalmente nesse momento em que a gente também está aprendendo como usar as redes sociais, né? Redes sociais como um todo, tá? E produtos digitais da melhor forma, a gente também precisa fazer esse esforço, né? De ir atrás e se questionar se a gente tá usando do jeito certo. Isso aconteceu comigo, por exemplo, na semana passada. Naturalmente, né? Vendo muita coisa da eleição americana, eu sigo muita gente de startup e VC no Twitter, a gigantesca maioria apoiando o Joe Biden, né? O candidato democrata. E as pesquisas falando de um certo, né, empate, tem uma diferença relativamente pequena ali, né, dependendo do estado que você tá vendo,
vendo. E eu tava pensando, cacete, não é possível. Eu só vejo a galera falando do Joe Biden, só botando pra lascar no Trump e tal. Como é que pode? E aí foi assim, né, mesmo a gente que tá dentro desse mundo, né, que tá mais próximo, precisa questionar mais, né? E aí logo depois eu falei, é óbvio, né? Eu tô seguindo todo mundo, né? O berço democrata, né? As pessoas que são totalmente o oposto da política conservadora. Então, né, comecei a fazer algumas coisas no Twitter para poder ver, de fato, essas opiniões diferentes. Tem surgido alguns serviços, inclusive, né, que trazem pontos de vista diferentes para que o usuário consiga ver os dois, né, e tirar suas próprias conclusões e não sair aí retweetando o que aparece pela frente. Mas beleza, não é uma briga nova, não vai acabar nem tão cedo, vamos continuar acompanhando, porque a gente sabe que, apesar dessa sabatina, né, e dessas leis serem americanas, né, por essência, elas impactam como as Big Techs trabalham no mundo inteiro, né, e naturalmente a gente aqui no Brasil também é super impactado. Por falar em Big Tech, vamos falar do Facebook, que o Facebook está reforçando ainda mais a sua iniciativa de jogos. Mas calma, não estou falando do Farmville não, tá? Pietro, conta um pouquinho o que é que o Facebook está fazendo. O Facebook ele entrou no mundo de cloud game, né? Acho que games é um dos setores que cresce mais rápido. Todo mundo tá olhando bem para isso. A gente falou da briga recente de Epic Games e Apple, que mostra a força da Epic Games, querer comprar uma briga com a Apple. E o Facebook ele lançou a plataforma dele de cloud gaming, mas que vai rodar dentro do próprio aplicativo ali do Facebook. Não é que nem os outros, segundo o que o Facebook fala, não é que nem os outros que prometem 4K, uma resolução animal, rodar qualquer jogo num preço, sei lá, de $7. O do Facebook vai ser de graça, vai rodar dentro dos próprios aplicativos do Facebook, mas óbvio que ia ter uma briga, e a briga, óbvio, é com a Apple. Porque quando o negócio é app em celular, jogo em celular, a Apple gosta de brigar com as pessoas. Então o Facebook lançou para desktop e para Android, mas o serviço não tem iOS. E segundo o Facebook, é por causa das políticas arbitrárias da App Store. Cara, acho que vai ser mais um aí na mesma briga junto com a Epic Games. Não ficou muito claro se o ponto aqui era o fila de 30% da Apple para disponibilizar as coisas na App Store, mas o fato é que o Facebook falou que não vai ter em iOS no futuro próximo e é culpa da Apple. Vamos ver. Essa é uma novela que vai ter outros capítulos também. Sem dúvida. E é uma briga que cada vez mais vai ganhando os cachorros grandes aí, né? A gente já tinha Apple e Epic Games, né, que são duas gigantes, e agora o Facebook também chegando para questionar esse modelo da Apple. Vamos ver se com o tempo o Tim Cook vai ceder aí, vai dar o braço a torcer e abrir ou mudar alguma coisa do modelo de negócio dele, que a gente sabe que eles sempre defenderam com muita força, né, desde o começo. E só uma coisa interessante aqui, a gente falou semana passada do monopólio do Google, do processo, e uma das coisas citadas no processo era justamente o Google pagar para a Apple para ser um mecanismo de busca padrão nos iPhones e outros dispositivos. O Google paga aproximadamente entre 8 e 12 bilhões por ano para a Apple para manter o seu sistema de buscador padrão nos aparelhos da maçã. Então, todas as Big Techs aqui intimamente conectadas. E, né, junto com toda essa conversa aí de Google, Apple, paga, não paga, voltou à tona uma foto que surgiu no Twitter do Tim Cook e do Sundar Pichai, né, CEOs aí, Apple e Google, respectivamente, jantando em 2017, muito próximo da época que eles fizeram esse acordo aí entre 8 e 12 bilhões que o Pietro falou. Então, talvez eles não sejam tão concorrentes assim quanto às vezes a gente gosta de pintar, né? Mas o Sundar deve ter falado pro Tim Cook, porra, tô te pagando 8 bilhões e me paga o jantar. E aí eles foram jantar. É justíssimo. Ainda bem que não foi no McDonald's, né? Não foi no Dollar Menu lá, foi num restaurante legal. Se fosse aqui na Faria Lima, o pessoal ia lá no Haskell, ia pagar um almoço um pro outro no Haskell. E aí, sonhadores, eu tenho mais uma novidade agora da nossa patrocinadora Fit Anywhere. Além do melhor aplicativo para você malhar aí da sua casa, ou você ter a ajuda do aplicativo deles para malhar na sua academia, a Fit agora também tem o seu podcast. E eles estão entrevistando empreendedores, tem episódios sensacionais saindo. E eu te convido aí no Spotify a acessar Fit Anywhere, o podcast deles. O nosso amigo Rabino, o Pessa, tem feito episódios incríveis. E o último que tem lá, eu convido vocês a escutarem, eu achei maneiríssimo, 1 hora de papo, mulheres empreendedoras e as suas histórias inspiradoras. Dá uma conferida lá no Fit Anywhere, o podcast do Rabino mais maluco que a gente conhece. Bom, vamos vir aqui para o Brasil então, que a gente tem o Pix, né, o famoso e tão falado Pix.
Vai ter imposto no Pix, Pietro? Como é que é esse negócio aí? Paulo Guedes andou comentando as coisas da CPMF digital? Paulo Guedes está querendo recriar a CPMF de outros jeitos faz tempo. Já se falou para outros produtos de transferência de recursos digitais. E agora o da vez foi o Pix. Ali meio que citaram uma possível tributação de 0,2% em cima das transações no Pix. E o pessoal vem chamando isso de CPMF digital. A gente não sabe muito do Pix, tá? Apesar de se falar muito do Pix, que vai mudar um monte de coisa, não sei o quê, a gente sabe que para pessoa física vai ser de graça. O quanto vai ser cobrado de pessoas jurídicas para aceitar pagamento via Pix vai depender de quanto as empresas vão cobrar. Então elas podem combinar, apertar a mão e fazer tudo o mesmo valor, cobrar tudo 1%, ou pode de fato ter uma competição e esses custos caírem muito. Eu já ouvi um monte de gente falando que não tem como baixar isso de 1%. O ponto é que, cara, se tem o 0,2%, o comerciante não vai assumir isso, só vai aumentar o preço. Então, no final, se tiver, é o cliente que vai pagar. Como sempre, a gente acaba pagando todos os impostos. Não tem almoço de graça. Se tem um imposto para a Apple, vira um aumento no preço do iPhone. Se tem um imposto para a Samsung, vira um aumento no preço do Galaxy. É assim que funciona. E, óbvio, todo mundo saiu reclamando, mas como ninguém sabe ainda quanto vai ser o custo do Pix, e também não sabe muito qual vai ser a usabilidade, quanto vai dar isso em volume, ninguém tem base nem para defender e nem para rechaçar o imposto. Acho que para rechaçar mais, porque, cara, de fato não faz muito sentido quando você está tentando desincentivar o uso do dinheiro vivo, você colocar um imposto no que seria a alternativa digital de transação. Acho que esse é o principal argumento contra essa nova tarifa. Mas, apesar de se falar muito, ninguém sabe direito o que vai acontecer com o Pix, tá? Mais um LGPD, Pix. Tá rodando, mas não tá. Todo mundo tá cheio de especialista aí, mas ninguém sabe como é que vai ser. Mas tudo bem, vamos acompanhando aí esse momento de maturação, né, do Pix e da LGPD também, naturalmente. Teoricamente começa daqui 3 dias, né, em 1º de novembro. Aguardem novidades. Bom, ainda aqui no Brasil tem uma coisa nova. A gente viu taxista fazendo protesto contra o Uber, né? Várias categorias, entre aspas, aí, tradicionais, fazendo críticas, né, e protestos contra startups. Mas agora, uma startup está organizando uma manifestação contra o governo, aqui no Brasil, que é a Buzer, né? Aquela startup que faz translado de ônibus, né? Viagem de ônibus aqui no Brasil. Como é que foi isso aí, Pedro? Teve quebra-pau de novo, não? A Buzer, estão chamando de Uber dos ônibus, né? Que, no final, os ônibus não são deles. Tem ali diversos prestadores de serviços, seja desde o cara que tem um ônibus até uma companhia que tem alguns ônibus, mas as pequenas, as viações super grandes, elas não estão dentro da Buzer, pelo que eu saiba. E aí, essa é uma briga que ela não é nova, porque lá em outubro, a gente tá em outubro ainda, mas começo de outubro, lá dia 9, a NTT, que é a Agência Nacional de Transportes Terrestres, ela já tinha apreendido 7 ônibus da empresa no Rio de Janeiro, falando que eles não tinham autorização para fazer isso. As brigas que a gente viu o Uber ter, a Buzer vai ter também. Só que a Buzer, ela resolveu ir pro pau, e essa semana ela organizou um protesto, uma manifestação na frente da Artesp, que a Artesp é do serviço de São Paulo, que tá querendo proibir o aplicativo, e o pessoal decidiu ir pro pau, fazer manifestação. Quando a gente via lá o pessoal Uber, normalmente era o taxista fazendo manifestação contra o Uber e o Uber se movimentando nas redes, a Buzer decidiu se movimentar nas redes e partir pro embate físico também, digamos assim, óbvio, sem violência, mas organizar a manifestação contra a Artesp por querer proibir o serviço da Buzer. Não eram só eles nessa manifestação, eles reuniram representantes de 100 pequenas empresas do setor que querem que o serviço seja liberado, né? Não liberado que esteja proibido, mas que seja aceito, digamos assim. Então, fato interessante aqui, acho que é a primeira vez que eu vejo uma startup organizar uma manifestação. E que tenhamos outras. Se for para melhorar, que tenhamos outras, mas sem quebra-pau, galera, pelo amor de Deus. Sem violência. Fazer quebrar as coisas não dá certo, não. Olha só, sonhador, quero te fazer um convite. O nosso grupo no Telegram tá bombando. Já somos quase 1000 empreendedores. Quero te fazer um convite. O link tá aqui no feed ou no link do blog. Você pode acessar também pedindo pra gente via direct do Instagram. Então vem pro nosso grupo no Telegram, encontre um sócio, encontre parceiros, valide o seu negócio e tenha apoio. Não importa em qual canto do Brasil você tá, sempre estaremos conectados na maior comunidade empreendedora da podosfera. Chega aí, sonhador, tô te esperando. Bom, então agora vamos para os M&As de captação da semana, que estão bem agitados. E o primeiro é um M&A animal, que é a Pet Love comprando a Dog Hero.
se juntando e fazendo ainda mais uma gigante, né, do mercado pet. Uma coisa que me chamou bastante atenção nesse M&A é o quão pequena é a sobreposição de bases, né? O pessoal falou que dentre os milhões e milhões de clientes que tanto o Dog Hero quanto o Pet Love tem no Brasil inteiro, só cerca de 250 mil se sobrepõem. Então eu fiquei bastante curioso com esse número. A transação aqui, ela foi em troca de ação, né? A Pet Love, ela comprou a Dog Hero, mas não foi em dinheiro. Isso foi a maioria em troca de ação. Tem um componente menor em dinheiro. E é o que você falou, eu também fiquei bem impressionado, Léo, porque dos 1,4 milhão de clientes que a Dog Hero tem e dos 4,2 que a Pet Love tem, só 260 mil estavam nas duas bases. Então, de fato, é um deal super interessante que cresce base para as duas empresas. Eles estimam aí as sinergias em mais de 100 milhões de reais. E o interessante é que essa semana, o pessoal lá da Pets, que acabou de fazer um IPO, falou que olhou para comprar a Dog Hero e para eles não fez sentido. Então, não sei o que vai fazer sentido. Cutucou o amiguinho, hein? O amiguinho falou, você pagou caro, hein? Enfim, mas acho que, super legal aqui. Para as bases super complementares, os modelos de negócio também super complementares, então um deal legal. BTG comprando a Necton, né, mais uma corretora aí que embolsou um bom dinheiro, e a BTG, né, o BTG, agregou mais de 16 bilhões de reais à custódia. A Necton já era a junção de duas corretoras super tradicionais do mercado, a Spinelli e a Concórdia, estava se modernizando, estava com um canal no YouTube, ótimos acessos, uma marca mais moderna, e esse acho que para mim é um movimento de consolidação nesse mercado que provavelmente é o mais aquecido de investimentos. O BTG está crescendo bastante a sua atuação. Todo dia a gente vê troca de comando de um robô executivo do outro. As aquisições rolando soltas. A gente falou aqui já de Desinvest, foi comprada pelo Nubank, a Magliano que foi comprada pelo Neon, a XP também colocando cada vez mais empresa debaixo da sua asa. Então a PI do Santander comprou 60% da Toro. Então setor super aquecido. Se você tem uma corretora, a hora de vender é essa. Mas o pessoal lá da Genial tá tentando vender a deles e não consegue, né? Falaram que a Pags já olhou, falaram que os chineses que são donos lá, Fosun, não sei como se pronuncia, estão querendo muito caro, mas enfim, tem corretora aí pra vender. E teve mais uma corretora gringa. E aí, Léo? Pra quem escuta o Empreenda Cash desde o começo, você fez o papel do Wellington, que é o atravessador de pauta. Saudades, Wellington. Um beijo. A corretora Avenue, que é uma corretora americana, não opera no Brasil ainda, recebeu um aporte de 35 milhões de reais da IGA, que é a junção ali de dois fundos brasileiros, um deles é a eBricks, e vai, além de melhorar o serviço nos Estados Unidos, vai usar esse dinheiro para estruturar a operação brasileira. Então, mais uma concorrente entrando no mercado. Indo agora para mais uma captação, que é a Bis Capital, que se vocês acompanharam aí, recentemente em junho, levantou 65 milhões de reais, pegou mais uma laminha e adicionou mais 20 milhões para esse bolo. Então, de junho para cá, 85 milhões levantados aí pela Bis Capital. Esse é o pessoal que não gosta de ficar com o caixa vazio, né? Tinha acabado de levantar 65, foi lá, levantou mais 20. Beleza, hein? Mas é todo mundo... Queria eu ter um caixa desse, hein? Porra, Jesus. tem uma máxima no mercado que é, se o dinheiro tá disponível, pega ele. Então, é isso. Cara, tem gente querendo investir, bota o dinheiro pra dentro e acelera o crescimento. Pegando carona numa notícia que a gente falou, acho que na semana passada, sobre um IPO de uma influencer, né, influencer italiana, a gente tem, né, mais um influencer agora, chegando mais próximo aí do mundo dos negócios, né? O grupo Soma anunciou que comprou a Buy NV, que é da Nativosa, também, que tem uma legião digital aí de seguidores, e por um preço de 210 milhões de reais. Tá bom, hein? 210? O Grupo Soma, pra quem não conhece pelo nome, eu também não conhecia, é dono da Farm, por exemplo, que é a marca de roupa. Aí tem outras, Animale, Foxton, Fábula, Maria Filó, não conheço quase nada disso. Mas o fato é que eles perceberam o valor desse business digital, né? E eu fiquei muito impressionado com os números NV ou NV, que é da Nativosa, já vinha fazendo. Em 2016 eles faturaram 3 milhões de reais, em 2018 25, ano passado quase 100, e esse ano a expectativa é fechar com receita de 170 milhões. E o EBITDA dos últimos 12 meses, fechado em junho, foi de 30 milhões. Então, assim, comparando, por ser um negócio digital, comparando receita com quanto foi pago, foi de 210 milhões, um múltiplo super tradicional, digamos assim. E eu fiquei super impressionado com o tamanho que a marca, eu nunca tinha ouvido falar, com o tamanho que a marca
conseguiu atingir em faturamento, e ficou claro ali para o Grupo Soma da importância do digital no setor. O NV só tinha uma loja, o resto era tudo venda digital, no momento em que a Arezzo acabou de comprar a Reserva também, então a gente pode estar vendo aqui uma consolidação no setor também. Sem dúvida, sem dúvida. E é aquilo que a gente falou, né, quando a gente falou lá do IPO da influencer italiana, a gente não tá falando, né, para quem esteja pegando isso assim de uma forma leviana, que é a marca comprar o perfil da influenciadora, né, a gente tá falando do potencial de transformar negócio dessas pessoas, e que pelos números que o Pietro trouxe aí, né, 170 milhões de faturamento estimados para esse ano, é bastante respeitável. Seguindo aqui no nosso mundo de M&As do Brasil, a Localweb anunciou que vai comprar a Vindi. Essa aí é boa, hein? Essa acabou de sair. Bom, pra você que tá ouvindo a gente na sexta, ou no sábado, ou na segunda, essa notícia já vai ser velha. Mas aqui na quinta-feira, ela acabou de sair essa notícia. A Localweb falou que vai pagar 180 milhões. Fez a proposta, né, pra comprar 100% da Vindi por 180 milhões. A Vindi tem até 5 de dezembro pra aceitar isso. Mas segundo a Localweb, os acionistas que representam 79,3% do capital social da Vindi já aceitaram. E isso envolve os fundadores, né? Esse valor de 180 ele pode ser maior se a Vindi atingir algumas metas pré-estabelecidas. Então é o famoso earn-out que a gente fala. Você compra uma empresa, meio que não prende, mas deixa o time ali por 1, 2, 3, 5 anos. 5 já é muito normalmente. Esse time tem algumas metas para cumprir. E aí, se eles cumprirem essas metas, você paga mais um pouquinho lá no final para eles. É um jeito de você manter todo mundo incentivado. Senão o cara bota o dinheiro no bolso e vai para casa no dia seguinte, aí a operação morre. Então, uma operação bem interessante. A Localweb já tinha falado que com o dinheiro do IPO recente que ela fez, ela ia usar para comprar empresas. E a Vindi, que tem uma certa representatividade aqui no mercado de pagamento, foi, acho que, uma opção legal de complementariedade dos serviços da Localweb. E a outra treta /M&A da semana, pra gente seguir para finalmente do programa, é Stone Links. Voltaram, Pietro? Como é que ficou isso aí? A novela parece que não vai acabar nunca, né? Mas agora a Stone voltou aumentando um pouco a proposta e tirando a multa que tinha estabelecido caso a Links não fizesse a venda para a Stone e resolvesse vender para um concorrente. Recentemente, acho que alguns dias atrás, a Cielo entrou com um protesto no CAD, para o CAD não deixar acontecer a operação entre Stone e Links, porque isso dificultaria a entrada de outros meios de pagamentos em empresas que a Links eventualmente atua e geraria a famosa venda casada ou venda cruzada, né? E aqui na notícia mais recente, que é da Stone ter melhorado a proposta, aumentou um pouco ali, aumentou cerca de 90 milhões de reais o quanto vai pagar. O conselho da Links tem agora até semana que vem, acho que dia 7, para falar se aprova ou não. O conselho administrativo já meio que aprovou, agora tem a assembleia de acionistas dia 7 ou dia 9 para falar se aceita ou não. E indo para a parte de IPOs, também muito dinheiro envolvido, o Airbnb, que a gente já comentou aqui, né, estava se preparando para o seu IPO, escolheu o que vai fazer na Nasdaq. Tá anunciado aí, batido o martelo. Então, nas próximas semanas, nos próximos meses, devemos ter mais notícias e o Airbnb na bolsa. Eles querem o IPO esse ano ainda, tá? Vai rolar. Tô na torcida aí, que sou fãzaço do Airbnb. Tomara que eles se recuperem dessa crise, porque, de fato, para eles está bem pesado. Um outro IPO, né, que aconteceu essa semana e se tornou o maior IPO da história foi do Ant Financial, que levantou mais de 30 bilhões de dólares. 30 bilhões. Já era esperado, né? Um dos maiores. Lá atrás a gente falou que os bancos avaliavam possivelmente o Ant Group em 200 bilhões de dólares, mas superou muito isso. Eles levantaram 35 no IPO. É o maior IPO em volume levantado da história do mundo. O anterior era da Saudi Aramco, que foi de 29 bilhões, só que avaliou na época a empresa em quase 2 trilhões. E aqui a Ant Group ela foi avaliada em 320 bilhões de dólares. Pra ter uma noção do que é isso, é quase o tamanho da Mastercard, tá? A Mastercard está avaliada em 340 bilhões de dólares, se eu não me engano, pode variar dependendo do dia que você olhar isso aí. Mas nasceu já para o mercado aberto, já do tamanho da Mastercard, que é um dos players financeiros mais relevantes no mundo. Então, surpreendente. A gente esperava que fosse ser, de fato, um dos maiores e a expectativa foi atingida. Um outro IPO também importantíssimo é o da Lufax,
É uma fintech chinesa, é isso, Pietro? As fintechs chinesas estão bombando. A Lufax, ela nasceu como um peer-to-peer lending. Em 2018, esse mercado meio que colapsou na China, porque teve um crescimento gigantesco de plataformas. A maioria não fazia um bom trabalho e começou a ter um monte de calote. Aí o governo aumentou regulação em cima disso, meio que o mercado colapsou e a Lufax se transformou num player de crédito B2B para pequenos e médios e também wealth management, fazer gestão de recursos. Eles querem levantar 2,36 bilhões no IPO, buscando um valuation de mais ou menos 30 bilhões. Então, assim, parece pequeno perto do que é a Ant Financial que a gente acabou de falar, mas é gigante, tá? 30 bilhões, hoje com a cotação do dólar, tá valendo alguns trilhões de reais, brincadeira, mas tá valendo aí... Em algum momento isso não vai ser brincadeira. Em algum momento isso não vai ser brincadeira, mas tá valendo aí perto de 150, 180 bilhões de reais, é muito dinheiro. E vindo aqui para o Brasil, temos 2 pedidos de IPO, né, para a Bolsa, lá para a B3, que é a Bemob, né, que é um clube de assinaturas, e a Neogrid, né, também é uma empresa de software, né, que produz software as a service, né, já fundada aí desde 99, então com IPO também bem esperado aí para a Bolsa. O pessoal aproveitando o bom momento, papéis de tecnologia, né? Esses dias não, que não é bom momento para ninguém, que a Bolsa tá despencando de novo, parece que a gente nunca vai sair desse looping de festa dos 100 mil. É bom que a gente comemora várias vezes. Mas na quinta vez já perde a graça, né? Eu fiquei impressionado aqui com o tamanho da Bemob, tá? Quase 35 milhões de assinantes em 37 países, parceria com 70 operadoras de telefonia móvel. Eles vão aproveitar esse momento bom. A gente já falou aqui, tem carência de papéis de tecnologia na Bolsa. Os papéis de tecnologia na Bolsa estão crescendo sem parar. Olha a Local Web, olha o B2W, a valorização recente. Magazine Luiza se transformando num player de varejo para um player de tecnologia, aumentando muito o seu múltiplo. Então, é mais um ali na fila. Lembrando que agora, dia 9, está previsto o IPO da Enjoei. Não na semana que vem, na outra, a gente traz as notícias do IPO da Enjoei para vocês. E uma coisa legal da Neogrid, que eu vi numa thread do Gui Lima, que é da Dealflow, de que mais de 90% da receita da Neogrid é recorrente. Então, né, dá uma certa tranquilidade, né? É uma dinâmica bem diferente. Você ter que vender o tempo inteiro e você tem uma empresa que tem a maior parte da sua receita hoje recorrente. Então, vai ser legal acompanhar esse crescimento deles aí. Galera, chegamos ao fim, news semanal com bastante coisa, muita novidade, muito dinheiro envolvido, naturalmente. E é isso, você está aqui pela primeira vez, vai lá no nosso feed, né, vê as entrevistas, vê as pílulas de conteúdo, vê as mesas redondas, muita coisa legal. Você quer receber essas notícias por e-mail, vai no site da Snack, bota lá seu e-mail, você recebe tudo bonitinho uma vez por semana. E lembrando que na próxima semana, no próximo episódio da News, vamos ter um convidado especialíssimo, né, dar os primeiros passos aí pra gente começar a trazer os nossos ouvintes, né, que ajudam tanto a gente aqui não só aqui na News Semanal, mas no EmpreendaCast como um todo. Vamos começar a ter participações especialíssimas. Pietro, brigadão, cara. Obrigado, Léo. Até semana que vem. Valeu, galera. Um abraço e tchau! Ei, olha só, presta atenção. Você ficou até o fim do episódio e nem percebeu, né? O tempo voou. Eu quero te fazer um convite. Se você estiver me ouvindo ainda, você pode apoiar o nosso projeto. www.empreendacast.com.br/apoio. Lá você consegue contribuir com o valor que você quiser e todo o dinheiro é para a gente comprar mais equipamento, pagar o nosso estagiário, o Luquinhas, que cuida das postagens e deixar cada vez mais forte a nossa comunidade. Então, se de alguma forma a gente entrega um conteúdo bacana para você, eu te faço um convite. Apoie o nosso projeto, participe de grupos de mentoria exclusivo e de alguma forma a gente vai tentar também, na sua jornada, te entregar conteúdo diferenciado e bastante desconto aí da nossa rede de parceiros. www.empreendacast.com.br/apoio.